Olá, meu nome é José Chauli, eu sou aluno do curso de Ciências Atuariais da UFES. Atualmente estou cursando a disciplina de Cálculo 1 e vou gravar esse vídeo com o objetivo de responder algumas questões que foram escolhidas pelo professor Bisson, do Departamento de Matemática, como complemento da terceira avaliação da disciplina de Cálculo 1. Bem, a nossa integral agora é a seguinte: x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 sobre x à quinta mais 5x ao cubo mais 5x dx, tá? Nessa questão, eu optei por utilizar o método da integração por substituição, certo? Esse método ele nos diz o seguinte, que a integral de f de g de x vezes g' de x, ela é igual a integral de f de u vezes du. Só lembrando que esse método ele funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita dessa forma aqui: a integral de f de g de x vezes g' de x, como aqui uma regra da cadeia, digamos assim, lá das derivadas, né? Então, dando prosseguimento, nós precisamos agora identificar o nosso u, certo? Aqui eu vou usar u como x à quinta mais 5x ao cubo mais 5x, que vocês podem ver é esse valor aqui da nossa função, certo? E agora nós vamos precisar integrar esse nosso u, esse valor de u. Então vamos colocar o seguinte: d de x desse valor então nós precisamos integrar esse valor aqui, né? X à quinta mais 5x ao cubo mais 5x. Pela regra da soma lá das derivadas, nós temos o seguinte, que f mais g' é igual a f' mais g'. Então, nós já vemos que aqui nós vamos precisar derivar separadamente cada um dos termos. Então, vamos fazer o seguinte: d de x à quinta mais d de x de 5x ao cubo mais d de x de 5x de 5x. Isso aqui vai ser igual a derivada de x à quinta, ela é igual a 5x à quarta, porque esse 5 e desce, fica 5x, e a gente subtrai um daqui de cima, fica 4, então 5x à quarta, mais a derivada de 5x ao cubo fica 15x ao quadrado, que esse 3 desce, multiplica o 5, e nós subtraímos um daqui de cima, mais a derivada de 5x, que é 5, que nós vamos ter 5, que é uma constante, multiplicando a derivada desse x aqui, que vai ser 1, então fica só o próprio 5. Agora nós vamos igualar, certo? Nosso du a 5x à quarta mais 15x ao quadrado mais 5 dx. Porque aqui o objetivo vai ser isolar esse dx. E para fazer esse método de isolar o dx, eu vou fazer o passo mais simples, que seria o inverso, que a gente põe 5x à quarta, o nosso dx a gente já passou para lá, não é isso? 5x à quarta mais 15x ao quadrado mais 5 du. Agora nós temos o inverso disso aqui. E isso a gente já conseguiu isolar o nosso dx, tá? E agora o próximo passo é relembrar isso aqui que eu falei no comecinho, que a integral de f de u vezes du vai ser a integral
da regra lá da substituição, que é o método que a gente está aplicando. Então agora a gente vai precisar pegar o nosso valor lá do comecinho, que vai ser integral de x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 sobre u, que é esse valor aqui da nossa função original, que o livro do Stuart pede para a gente integrar, certo? Vezes, agora 1 sobre 5x à quarta mais 15x ao quadrado mais 5 du, certo? Que é o valor que a gente acabou de obter aqui. Aqui a gente pode já simplificar um pouquinho. Então, para fazer essa simplificação, eu vou tirar esse valor aqui da integral, mas só para a gente simplificar, para facilitar os cálculos daqui em diante. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual. Vou aqui embaixo. Isso aqui vai ficar igual a x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 vezes 1, que é esse valor aqui. Esse valor vezes 1, e agora u vezes 5x à quarta mais 15x ao quadrado mais 5, que é esse valor aqui, u vezes esse valor aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1. Porque a gente multiplicou por 1 e acaba sendo ele mesmo. E o 5x à quarta mais 15x ao quadrado mais 5, certo? E aqui a gente nota que o valor do meu divisor, ele tem um elemento em comum, certo? E aqui embaixo, que seria o 5. Tá vendo? É 5x à quarta 15x ao quadrado mais 5 novamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse 5 para facilitar, porque vocês vão ver já já o que vai acontecer. Então, vai ficar x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1. E agora, u vezes o 5, que eu já estou tirando daqui, né? Estou isolando, que vai ficar 5 vezes x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1. Aqui é só para questão de prova dos 9, né? Nosso tira-tema aqui. A gente vê que 5 vezes x à quarta vai voltar a ser 5x à quarta. 5 vezes 3x ao quadrado volta a ser 15x ao quadrado. E 5 vezes 1 volta a ser o nosso 5. Então, isso é igual a isso. Porém, aqui nós podemos ver que existe um fator comum, que aqui em cima e aqui embaixo nós temos x à quarta mais 3x quadrado mais 1. Então, nós vamos eliminar esse fator comum, certo? E o que vai sobrar da nossa função vai ser o seguinte valor. Vai sobrar, aqui em cima nós temos 1, certo? Vai ficar 1 sobre 5u, que é esse valor aqui. U vezes 5, nós temos 5u, tá? E agora que nós conseguimos simplificar ao máximo, isso aqui, vamos agora para o passo final, que seria derivar. Então, o valor que a gente tem, ou derivar não, perdão, integrar, que seria o valor de 1 sobre 5u, né? Para integrar, nós vamos primeiramente pegar esse 1 sobre 5, que é uma constante, e passar para fora da integral, que nós sabemos que de acordo com as regras de integração nós podemos fazer isso. Então, 1 sobre 5 integral de 1 sobre u. Tá? Existe uma propriedade das regras de integração que ela nos diz o seguinte. Vou colocar aqui em vermelho no cantinho, que a integral de 1 sobre u du ela é igual a ln do módulo de u. E como vocês podem reparar, é exatamente
o que nós temos aqui, a integral de 1 sobre u. Então, fazendo de modo direto, nós vamos ter o seguinte: 1 sobre 5, né? A integral de 1 sobre u. Então, nós vamos ter que a integral de 1 sobre u é ln do módulo de u. Certo? E esse u é o valor que nós definimos aqui no começo, que é esse valor aqui, ó. U é x à quinta mais 5x ao cubo mais 5x. Então, agora nós podemos substituir esse valor aqui, certo? Que vai ficar 1 quinta vezes o ln do módulo. Não pode esquecer que esse u ele está em módulo. Então, módulo de x à quinta mais 5x ao cubo mais 5x. Não, mais 5x, exatamente. Tá? E aqui, basicamente, nós quase encerramos a nossa integração. Porém, como essa integral ela é uma integral indefinida, nós temos ainda que acrescentar a constante de integração para que fique tudo nos trinques, tudo certinho. Então, eu vou reescrever aqui a nossa integral lá do comecinho. A integral de x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 sobre 5x à quinta, aliás, mais 5x ao cubo mais 5x é dx. Esse valor é igual a integral disso é 1 quinto ln de x à quinta mais 5x ao cubo mais 5x mais a nossa constante de integração. Então, esse é o resultado da nossa integração. 1 quinto ln do módulo disso aqui mais a constante de integração, tá? Então, é isso. Ficamos com essa última integral, certo? Das duas. Muito obrigado e até uma próxima.